Ora, muito boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham aqui no webinar e a todos que nos acompanham nas redes sociais. É com muito gosto que estamos aqui para dar continuidade a este dia dedicado a Portugal, Camões e às comunidades portuguesas. Feliz dia de Camões, de Portugal e das comunidades para todos. Em nome do Instituto Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, muito obrigado pela vossa presença e particularmente ao nosso distinto painel de pessoas que todas elas conhecem ou tiveram alguma ligação com quem vamos tentar homenagear numa forma muito simples, muito singela, mas muito sentida, o professor Dr. Eduardo Meião Dias, que infelizmente nos deixou no dia 24 de abril deste ano de 2021, com a bonita idade de 94 anos, mas já com alguns dilemas de saúde, particularmente nos últimos 5 para 7 anos. Entretanto, costuma-se dizer, e acho que é de facto não é demais repetir, que se temos alguma história da presença portuguesa, particularmente nos primórdios da nossa imigração e nos primórdios de se pesquisar e publicar sobre as comunidades de origem portuguesa aqui no estado da Califórnia, devê-lo em grande parte ao trabalho do professor Dr. Eduardo Meião Dias. Aqueles que tiveram o prazer de o conhecer, sabem muitíssimo bem, um verdadeiro gentleman, um homem muito ligado à nossa comunidade, apesar de muitas vezes ter que conduzir várias horas para fazer um discurso, uma palestra, um workshop, etc., sempre o fez com muito carinho, com muita dedicação para com a comunidade portuguesa. Ainda há dias, e queria começar praticamente por partilhar algo que me foi dito anteontem por uma senhora que foi ajudante de professora no ensino bilingue aqui, que é da Ilha do Pico, a Maria Fernanda Simões, que algumas pessoas conhecem, e que a Maria Fernanda disse-me que durante 16 semanas consecutivas, o nosso amigo professor Dr. Eduardo Meião Dias vinha da UCLA aqui a Vicélia, portanto aqui junto a Tolar, uma viagem de quase 4 horas, para fazer um workshop numa quarta-feira à tarde, das 6 às 8h30, durante 16 semanas para professoras e ajudantes de professoras do ensino bilingue. Estamos a falar, portanto, no fim dos anos 70, em que havia a necessidade de professores e de ajudantes de professores do ensino bilingue nas nossas comunidades da Califórnia, e não tínhamos ninguém que fizesse esse trabalho, e o Meião Dias vinha aqui, era um grupo, segundo ela me disse, de 16 pessoas, 4 professores e o resto ajudantes, que e durante 2 horas e meia, portanto, beneficiaram, obviamente, da generosidade e do talento do professor Dr. Eduardo Meião Dias. O que vamos tentar fazer aqui uma ronda, como se diz em termos desportivos, vamos passar, portanto, a várias pessoas, não há ordem qualquer, para darem o seu testemunho, podem levar o tempo que quiserem, 5, 6, 8, 10 minutos, sobre a vossa experiência pessoal com ele, portanto, e aqueles que não conheceram, acho que o André não o conheceu, mas fez já agora um belíssimo trabalho que eu convido-vos a irem à página do Fresno State PBB no canal de YouTube para verem a magnífica apresentação que o André Correia de Sá, o professor Dr. André Correia de Sá fez sobre Meião Dias. Portanto, eu começaria já agora, porque vou abusar de algumas pessoas, eu conheço todos, uns melhores que outros. Eu vou abusar do meu amigo Francisco Cota Fagundes, para ele de facto começar, porque o professor Dr. Francisco Cota Fagundes foi aluno do Meion, tem escrito sobre ele, tem, portanto, e
participou aqui na Califórnia. Eu tive essa felicidade de fazer vários colóquios, portanto, o Filamentos de Dança Atlântica, e o professor doutor Francisco Cota Fagundes participou em vários, com o Maion Dias, que nunca me disse que não. Muitas vezes já tinha acabado de chegar de uma viagem de Portugal ou de outra parte, e sempre vinha ele e a sua mulher aos Filamentos de Dança Atlântica. Meu caro Francisco, portanto, gostaríamos de começar contigo. Obrigado, Nis. Há cerca de uma semana eu fui entrevistado por Onésimo Almeida no seu programa televisivo Daqui da Gente, não sei se vocês conhecem, no canal português de New Bedford. O Onésimo propôs que eu fizesse uma caminhada retrospectiva e identificasse alguns momentos-chave no meu longo percurso pela academia e por uma vida que já conta com 77 anos de cumprimento. Em vez de falar de momentos decisivos, eu decidi falar de pessoas que, ao longo do meu percurso académico, marcaram decisivamente a minha vida. Eduardo Maion Dias foi um deles. Pessoa que me encorajou a cursar português quando eu pela primeira vez me reuni com ele para selecionar os meus cursos para o trimestre seguinte, na disciplina de espanhol, que era então a minha. Francisco, nunca abandone o português. Pediu-me ele, quando se apercebeu que, ainda dorido das minhas experiências como ordenhador de vacas no Vale de São Joaquim, eu ainda me queria afastado de tudo que me cheirasse a português. A sua simpatia e cordialidade neste e em inúmeros encontros que tivemos acabou por me conquistar. E eu fiz, se bem me lembro, 10 cursos com ele, no período de 6 anos que eu frequentei a UCLA. Cursos a nível de graduação e pós-graduação, se bem me lembro, um deles. Durante os quais descobriria muitas manifestações da sua humanidade, dos seus muitos saberes, da sua sã pedagogia e do seu humor, que todos conhecemos. Muito aprendi dele e, sem exagero e pouco modestamente, talvez, acho que alguma coisa ele terá aprendido comigo. Conto um episódio. Relativamente próximo do dia em que emigrei, mas já a uns anos de distância da minha língua, o português com que me estreiei na UCLA deixava algo a desejar. Tendo feito apenas a 4ª classe na minha terra e ansioso por melhorar o meu inglês, o que não ajudava o meu português, naturalmente, a língua da minha estreia frequentemente apanhava o lisboeta Eduardo Maion Dias de surpresa. Nessa altura, ele ainda não tinha enveredado pelos seus estudos de língua, sobretudo do porto-inglês. Tal aconteceu um dia em que conversávamos na aula e, a propósito e a despropósito, eu mencionei que a primeira vez que comera açucrinho havia sido numa visita à base aérea das Lajes, a que as crianças da escola primária de certas freguesias, incluindo a minha Agualva, haviam sido convidadas pela época de Natal. E contei-lhe a história de haver comido açucrinho pela primeira vez num copinho de papel com uma colherzinha de pau. Açucrinho? Interrompe-me eu. O que é que o Francisco comeu? Pois açucrinho, então, nunca comeu. Até que ele se deu conta de que eu falava de gelado. Gelado, quer você dizer? Eu já tinha ouvido a palavra, mas não era uma palavra que fizesse parte do meu vocabulário cotidiano. E assim fui desaprendendo algum português da Agualva e aprendendo com Eduardo Maion Dias, muito português de Lisboa, que me tem servido muito bem ao longo das décadas. Maravilha, uma bela história. Acho que talvez foi essa
história do Ascrim que o levou a, de facto, começar, portanto, a pesquisar o Porto Inglês, Francisco. Aliás, eu acho que foi um trabalho que eu fiz, encorajado por ele. Eu fiz um trabalho em que, portanto, os meus conhecimentos de linguística ainda hoje são paupérrimos e naquela altura muito piores, mas eu alinhavei umas coisas e incluí muitos itens, sobretudo lexicais, que ele, claro, não conhecia, que estavam sobretudo associados às vacarias, etc. E com base nisso, ele ficou fascinado com aquilo, porque ele ainda não se tinha, como eu disse, ele ainda não se tinha apercebido talvez, mas ainda não se tinha compenetrado do interesse de estudar aquela matéria. Esse artigo, o primeiro que eu publiquei, foi apresentado num encontro na UPEC, em São Leandro, e foi publicado um livrete de ensaios apresentados nesse encontro. É da UPEC, é da UPEC. É, Onésimo. É da UPEC. E, portanto, eu não juraria, mas eu acho que foi talvez a primeira vez que um dos seus alunos tivesse, eu era ainda undergraduate, estudante de graduação, e ele encorajou, mas eu nunca mais fiz trabalhos, porque não me interessava muito, o fenómeno em si, sim, interessava-me, mas a linguística eu não tinha habilitações para estudar esse fenómeno. E claro, fiquei satisfeitíssimo quando, anos depois, ele lançou aquele estudo que hoje é célebre sobre essas temáticas. Portanto, eu era para ele uma curiosidade. Aconteceu mais uma historinha. Ele estava fascinado, claro, com tudo o que era pronúncia, tudo o que era sotaques, etc. E naquela altura eu ainda tinha uma forte influência do sotaque terceirense. Eu sou de uma das freguesias mais rurais, talvez a mais rural de todas, da Terceira. E eu tentava fugir a esse sotaque, não porque me envergonhasse dele, etc., mas eu achava que, como professor de português, eu tinha a obrigação de falar um português o mais universal. Não sei se hoje eu pensaria exatamente da mesma maneira, mas de qualquer maneira era assim que eu pensava naquela altura. E portanto, quando estava com o professor Dias ou quando estava com os meus colegas de aula, eu tentava aprimorar-me, não é? E falar um português menos regional, digamos. E então, o professor Dias, sem que eu soubesse, um dia convidou-me para ir à sua aula. E quando ele me convidou para ir à sua aula, era na esperança de que eu me comportasse como bom terceirense que era, para que os alunos pudessem identificar o meu sotaque e portanto, a minha origem. Mas não, eu falei o português mais artificial que eu consegui falar e ninguém sabia de onde eu era. E eu notei que o professor Dias tinha ficado um bocadinho desiludido comigo e eu não sabia porquê. Foi muito depois que ele me disse, olha, o senhor devia me ter dito que era isso o que queria e eu teria cumprido, não é? Mas era um gentleman, como todos nós sabemos. Era também um bocadinho formal, isso não costuma ser dito, ele era um bocadinho formal. Ou então era o que eu percebia como formalidade, formalismo, que de certo modo me fazia sentir um bocadinho acanhado com ele.
E, portanto, apesar de nos termos conhecido durante 6 anos, eu labutei com ele praticamente diariamente, e depois convivemos, eu convidei-o para ele vir a colóquios que eu organizei. Como o Dinis acaba de mencionar, fui, ou conhecemos, revimos-nos várias vezes em Tolar, fomos colegas em cursos, no curso de férias de Santa Bárbara. Eu ensinei com ele, não me lembro se um ano, se mais de um ano. Escrevíamos-nos de vez em quando, etc, etc. Nesse tempo todo, eu acho que ele me magoou um bocadinho. Essa é a história com que finalizarei. Ele só me magoou um bocadinho. Não que ele o tivesse feito com essa intenção, não que... Foi que eu não esperava dele o comentário que ele fez à minha autobiografia. Vocês sabem, eu escrevi uma autobiografia e o professor Dias, num dos seus livros, fez um comentário sobre a minha autobiografia. Eu estou a parafrasear, não estou a citar. Ele disse qualquer coisa como eu ter revelado nessa autobiografia, o que é verdade, eu ter revelado muito mais questões pessoais do que a maioria dos escritores se permitiria. O que é verdade, mas eu tinha falado disso muitas vezes com eles. O professor, quando ler a minha autobiografia, prepare-se. É uma autobiografia confessional, porque eu acho que ou teria sido trair-me se eu contasse aquilo que melhor refletisse na pessoa que eu me creio ser. Portanto, eu tive que contar tudo. Porque eu acho que é justiça não só para os meus leitores, mas para o meu filho, para quem eu estava a escrever esse livro, e até mesmo para comigo. Porque nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, mas até certo ponto são as circunstâncias. Então, ele apontou isso e isso magoou-me um bocadinho, mas magoou-me mais por vir dele, de quem eu não esperava aquilo, do que por ser uma coisa incorreta. Não, ele tinha razão, mas pronto, eu achava que tal era a imagem que eu tinha dele, que eu não esperava nada dele que de longe me magoasse. E, portanto, a mágoa foi pequena. Se tivesse sido outra pessoa a apontá-lo, eu não teria ficado de todo magoado. Mas ele, para mim, era um homem tão perfeito, que eu não imaginava que ele fosse capaz de dizer alguma coisa que pudesse, nem de longe, magoar. Era esse tipo de pessoa. Obrigado, Francisco, obrigado. Talvez foi a tua presença, portanto, na aula dele, em não usares o sotaque terceirense, que fez com que ele, em 1995, estávamos no 5º simpósio e eu na altura ia concorrer ao cargo da escola secundária. E aliás tive 2 cartas de referência, uma delas do Onésimo, graças a Deus, e ao Onésimo também, aquele que escreveu a carta, não foi Deus, e também o Maion Dias, mas o Maion disse-me esta que jamais esquecerei. A minha antecessora era do Brasil, portanto a professora Liuba Galucci, que tinha estado aqui 20 e tal anos. E eu disse, bem, as pessoas, ele tinha-se apercebido, já tinha vindo a Tolar várias vezes, aliás veio aqui lançar a instituição de onde estava, portanto, o simpósio, o Centro Português de Evangelização e Cultura, foi lançado com 2 conferências, uma dele e a outra do Cunha de Oliveira, que na altura estava aqui como diretor do Tribuno Portuguesa. E o Maion conhecia bem a Liuba Galucci e tudo, e sabia que a comunidade, infelizmente, não tinha
Portanto, não tinha, não ligava muito, digamos assim, à professora Lia Bagalucci por ela ser do Brasil, é aquela questão, era uma gente muito rural e tal, ela ensinava era português do Brasil, ou eles diziam, ela ensinava era brasileiro, não é? E eu disse-lhe, olha, eu vou ter a entrevista assim, isto foi, não, como vocês, como aqueles que participaram do simpósio, sabiam, o simpósio era sempre no primeiro fim de semana de maio, e eu ia ter a minha entrevista logo a seguir, e ele disse-me Diniz, portanto, sabe a questão com a Liuba, não é? E eu disse, sei. Ele disse, diga-lhes uma coisa, eles vão lhe perguntar que português é que você fala. E eu digo, acha que sim? Ele disse, vão. E eu, bem, o que é que eu vou dizer? Obviamente eu não sei falar o português do Brasil, mesmo que quisesse, não sei até disfarçar. Ele disse, não, diga-lhe que fala português da terceira, que isto é tudo gente da terceira. E foi o que eu disse na realidade. Eles perguntaram, tal como ele disse, que português é que você vai ensinar, e eu disse o português da terceira. That's the one we want. Eles disseram, that's the one we want. Portanto, eu devo-lhe esse favor. Vamos passar para o José Luís. Olha, boa tarde a todos. Diniz, obrigado pelo convite. Olha, eu sabendo que ia estar rodeado de gente ilustre e erudita, eu tomei umas notas e vou ler aqui umas notazinhas, que é para não me atrapalhar muito, porque eu sou, no meio de tanta gente, eu sou assim, jogador tipo de segunda liga e não quero atrapalhar ninguém. Olha, eu queria... Em que Zoom é que estás a falar? Zoom, olha quem está a falar. Olha, são coisas pessoais que eu tenho aqui sobre o Dr. Maion Dias e vou partilhar com vocês. Olha, conheci o professor Dr. Maion Dias na década de 70 em UC Santa Bárbara, no segundo dia das comunidades portuguesas, organizado por Jorge de Sena, um evento que se transformaria mais tarde no Congresso de Educação Luso-Americana, que depois a Luso-American Education Foundation pegou nisso, etc. O primeiro dia das comunidades portuguesas fora a UCLA e organizado pelo Dr. Maion Dias e pelo saudoso também Dr. Machado da Rosa. O Dr. Maion Dias despertou-me a atenção, logo nessa altura, pela sua forma de falar, cadenciada, meio arrastada, uma dicção perfeita, uma organização de ideias impecável, uma magistral escolha de palavras. Tudo isso embebido naquela sua ironia fluida, subtil e sempre positiva. O seu estilo pessoal parecia ser uma mescla de germânico, área inicial da sua preparação académica, pelo rigor da fala e da linguagem corporal, pela formalidade, e de latino, lusitano, pela maneira como ele expressava cordialidade e afeto. Ao longo dos anos fomos encontrando em eventos ligados ao ensino português e das culturas lusófonas, como aconteceu a centenas de indivíduos neste estado, estabeleceu-se entre nós uma ligação que era, da minha parte, de enorme respeito por ele, e da parte de Maion Dias uma atitude amistosa, transmitindo interesse por aquilo que eu fazia. Eu queria realçar duas características do Dr. Maion Dias: generosidade e honestidade intelectual. O seu espírito generoso revelava-se a nível individual ou comunitário. A nível pessoal, mesmo sem me dizer nada, Maion Dias ia mencionando os poucos poemas que eu escrevia em textos dele sobre a literatura luso-californiana, chegando ao ponto de, numa conferência na Universidade dos Açores, cujo texto foi publicado por aquela universidade, referir-se a mim e citar alguns dos meus versos, o que para mim me surpreendeu. Quando mais tarde publiquei um pequeno livro de poesia e lhe ofereci um exemplar, recebi dele a mais terna, alentadora nota pessoal que eu guardo como um tesouro. Era assim o Dr. Maion Dias, na sua generosidade. Ele sabia e queria valorizar a nossa gente, realçando indivíduos e o labor, a prosperidade, os sucessos da nossa comunidade. Sem ser açoriano, Maion Dias sentia-se em casa entre os açorianos da Califórnia. Não se punha em bicos de pés,
para se valorizar como catedrático. Não precisava, porque era grande. Outra característica do Dr. Maião Dias, que quero realçar, era a sua honestidade intelectual. A sua obra de pesquisa sobre a nossa comunidade foi fruto de muito trabalho sério. Interessavam-lhe os factos, a verdade. Quando todos nós nos regozijávamos pela ideia de que Cabrilho era português, Dr. Maião Dias alertou-nos para a forte possibilidade de ele não ser um de nós. Situação essa que parece veio a concretizar-se mais recentemente com a descoberta de novos documentos. Isso faz-me lembrar a honestidade intelectual do Onésimo de Almeida e a tal história da Pedra de Dayton, que é semelhante a 7 pontos aqui ao que se referia a Cabrilho. A obra de Maião Dias é enorme, desde as suas deliciosas crónicas a livros sobre a história, as características, o linguajar da nossa comunidade. O seu livro, The Portuguese Presence in California, ficará sendo uma pequena bíblia comunitária. Para terminar, queria realçar um livro dele publicado há 4 anos, Memórias de um Burocrata Invisível, Autobiografia e Algo Mais, da Portuguese Heritage Publications of California, com um excelente prefácio do professor Dr. Francisco Cota Fagundes. Tive o prazer de apresentar esse livro em São Leandro. Na simplicidade da sua textura, no estilo prazeroso, encontrei um livro de fácil leitura, que descreve uma multitude de realidades, a miúdo ligando-as indiretamente à vida do autor. Foi um livro que quase passou despercebido. Recomendo a sua leitura a quem queira outra maneira de celebrar a vida e a obra desse enorme pilar da nossa comunidade, que nos projetou para além da geografia da Califórnia, o professor Dr. Eduardo Maião Dias. Obrigado. Bem, obrigado, José Luís. Muito bem, obrigado e não haja dúvida que o livro em que ele tem alguns dos teus poemas recolhidos, portanto um livro pioneiro que foi os 100 anos de poesia portuguesa na Califórnia, que precisava ser reeditado, assim como precisava ser reeditado o livro de entrevistas, os açorianos na Califórnia, aquelas célebres entrevistas que ele teve, que deu uma grande noção do que é de facto, do que foi a vida dos açorianos, muitos deles vindos, portanto, no princípio do século XX. Manuel, vamos passar para o Manuel Fontes. Lembro-me muito bem daquele artigo de que estavas a falar há pouco, e agora não me lembro do nome, Francisco. Os nomes agora escapam-me também. Muitas vezes quero um nome e não me chega. Não há muito que citei o tal artigo, e com toda a certeza que também estava contigo lá em São Leandro, naquela conferência. Eu acho que foi um artigo bastante útil. É sobre o falar dos imigrantes, não era? Falar dos americanos. Sim. Eu creio que cito não, esse artigo não há muito. Quanto à maneira de falar, eu acho que está muito bem nós tratarmos de falar mais segundo o padrão. Mas eu sou da Terceira com muito orgulho e o meu português terceirense não fica nada atrás ao português lisboeta ou ao português transmontano, que há tanto de falar para lá. Uma vez eu estava a falar com uma amiga do continente e ela veio e diz-me: olha, Manuel, parece que está a falar muito açoriano. E eu quase que larguei, tenho todo o direito de falar açoriano, e uma falar açoriano não fica nada atrás ao falar dela. Não? De todos os modos, agora devo falar sobre o professor Dias. Eu escrevi originalmente isto aqui uma coisa também em inglês, porque eu não sou muito bom a falar assim, desta maneira, mas vou traduzindo. É um dos melhores. Eu era aluno em Berkeley e transferi-me para a UCLA. E conheci imediatamente o professor Dias. A minha área não era o português, não é? Porque eu já tinha mostrado em espanhol com ênfase na Idade Média e não queria começar de novo.
não é? Portanto, continuo em espanhol, mas teria algumas aulas em português. Com o professor Dias, creio que talvez umas 3 aulas. Não é? Duas de literatura portuguesa e creio que uma também de composição. Fiquei imediatamente muito bem impressionado com ele. Porquê? Era organizado, falava de maneira clara, e não era só falar, porque há muita gente que fala sem dizer nada. O professor Dias falava e tinha substância, não é? De maneira que achei logo desde o princípio um excelente professor. Eu, quando acabei em 1975, continuei em contato com ele. E ele costumava-me mandar os livros que ia escrevendo e eu também lhe mandava aquilo que ia fazendo. E uma coisa que estou muito agradecido até estes dias é que, ao princípio, tudo o que eu escrevia em português era corrigido pelo professor Dias. E com muito boa vontade. Arranjava-me português, não é? O que era um grande favor. Muita coisa que ele fez por mim nesses dias. E quanto aos livros dele, também me tem servido bastante, não é? Quando meto com coisas mais portuguesas, não é? E numa introdução que fiz sobre os portugueses na Califórnia, não é? Além de, creio que, citar a ti, também cito o professor Dias várias vezes, porque os trabalhos deles muitíssimo me ajudaram a escrever aquilo que tive que escrever para aquele livro. De maneira que eu saí em 75 e continuamos em contacto um com o outro praticamente até a hora da morte dele. Ao princípio falávamos por telefone, falávamos muito por telefone. Depois, agora no fim, ele mandou-me uma cópia das memórias, daquela novela semi-autobiográfica, que gostei muito de ler, mas já não foi ele a escrever. Quem escreveu foi a filha. Ele pediu à filha que me escrevesse. E a rapariga escreveu em inglês, e então pedia que eu escrevesse para trás em inglês. E eu escrevi para trás em inglês, e não sei onde é que tenho isto agora, mas foi a última vez que eu falei com o professor Dias, não é? De maneira que, o que é que posso dizer? Foi uma amizade, era muito, muito boa pessoa. Em inglês, eu falava de um amigo, Joe Silverman, que me ajudou muito também. Ele dizia, he was made of gold. Era um homem muito, muito bom. O professor Dias também era muito generoso, tinha muito bom coração. O professor Dias, eu diria, was made, really made of gold. From professor, he became a lifelong friend. And I am absolutely certain that he is in a very, very good place. Because if Eduardo Dias is not a good place, God knows where we all are going to end up. Thank you. Obrigado, Manuel. Ricardo. Not a good place. God knows where we're going to head. Olá, boa tarde a todos. Bom, desde logo diria que, bom, antes de mais, obrigado ao Dinis por organizar este painel para homenagear o professor Eduardo Maione Dias. Não é que seja exatamente um erro de casting eu estar aqui, porque tive a oportunidade de o ler, sobretudo, e de o conhecer, mas evidentemente que não o conheci com a profundidade nem com a proximidade que a maioria das pessoas que fazem parte deste painel conheceram, não é? Em todo o caso, eu gostava de referir 2 pontos em particular. Por um lado, esse lado de conhecimento pessoal, que tive a oportunidade de manter com ele, quando estava a fazer o meu doutoramento na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Foi-me indicado, logo no início, em 2005, foi-me indicado que valeria muito a pena participar de uns encontros que eram organizados na UCLA, que era o Symposium on Portuguese Traditions. Aliás, foi nesse simpósio que conheci o professor Cota Fagundes pela primeira vez, creio eu. Foi, acho que a primeira vez que nos encontramos
junto com os estudantes Sousa Cecília e o António Igrejas, salvo erro. E então, logo nesses primeiros anos, talvez 2006, já não me recordo exatamente, 2006 e 2007, houve 2 ou 3 anos seguidos em que tive a oportunidade de participar desse colóquio, que já ia no seu 30º qualquer coisa, desculpem não dar com precisão essa informação, mas já ia na sua versão 30 e muitas. Esse colóquio era organizado, nessa ocasião, já mais pelo professor Cláudio Ulet, mas fazia parte ainda do evento e da organização o professor Maion Dias. E foi aí que eu conheci no Sunset Recreation Center, onde nos encontrávamos, e de facto o que eu poderia dizer desse encontro pessoal era eu acabado de chegar aos Estados Unidos e começando um doutoramento e participando de um evento que era ao mesmo tempo muito académico e muito virado para a comunidade, tinha essa característica que não é muito habitual nos eventos académicos de que fazemos parte normalmente. O que era interessante verificar era, evidentemente, a amabilidade do professor Maion Dias, bem assim como do professor Hewlett. Havia um episódio muito interessante que se poderia dizer, que não diz respeito tanto a ele, mas que dá um pouco a nota do espírito do evento. Nós tínhamos 15 minutos estritamente marcados para falar. E à medida que íamos aproximando desse limite de tempo, aproximava-se um dos professores, ou Claude Hewlett, ou o professor Maion Dias, iam-se aproximando do pódio, até que, pontualmente, quando chegavam os 15 minutos, eles estavam ao nosso lado, e era hora de nos calarmos, evidentemente, porque havia muita gente para falar. E depois havia uma outra situação muito engraçada, que era quando chegava a hora de almoço, que era um banquete fabuloso, que a única altura que tínhamos a hipótese de comer realmente comida portuguesa de grande qualidade ali naquela região entre Santa Bárbara e Los Angeles era naquele colóquio. De facto, quando nos aproximávamos, uma das senhoras que estava na organização vinha com uma garrafa, batia na garrafa, como num casamento à moda antiga portuguesa, batia na garrafa e dizia: agora parem lá com isso, porque o almoço está pronto, e continuam depois do almoço. Ou então o inverso, dizia: não, continuem para aí a falar e a dizer essas coisas, porque o bacalhau ainda está no forno. Isto não diz respeito exatamente ao professor Maion Dias, é evidente, mas ele e o professor Claude Hewlett eram, digamos, as duas towering forces por trás desse evento, e foi muito grato ter tido a oportunidade de o conhecer. O que eu diria, talvez o único motivo pelo qual eu até me sentia à vontade para aceitar este convite para estar aqui, o convite do Dinis, não tem a ver com tudo, com essa experiência, tem que ver sobretudo com o facto de ter lido trabalhos do professor Maion Dias e ter tido a grata oportunidade de escrever muito brevemente, não fiz nem sequer um ensaio, foi apenas uma recensão crítica sobre o livro Crónicas Americanas, este livro da coleção Opera Omnia, a coleção que é dirigida pelo Onésimo e que tem um prefácio fabuloso do professor Cota Fagundes, precisamente, uma introdução à figura de Eduardo Maion Dias. E eu tive a oportunidade, na altura, de fazer uma recensão sobre este livro, que reunia, de facto, 2 livros de crónicas americanas e novas crónicas americanas. E não vou resumir tudo aquilo que disse, mas vou só dar 2 ou 3 impressões que me saltaram muito à vista quando tive a oportunidade de escrever essa recensão. Por um lado, um sentido de leveza e de humor que se encontra nestas crónicas. São crónicas que veiculam também, obviamente, muitas vezes aqueles temas que vão desde a saudade a outros temas que são arquetípicos da escrita sobre a experiência imigrante, mas há um grande prazer, desde logo, de Eduardo Maion Dias, em escrever não só sobre a comunidade luso-americana, mas também sobre a comunidade mexicana, sobre a comunidade até brasileira. O interesse dele era genuinamente não só o falar sobre a comunidade portuguesa, mas também sobre aquele mundo que acabava por ser o mundo académico em que circulava, que era um mundo que reunia o espanhol e o português.
e com muita ligação afetiva, muito clara, com uma ligação afetiva muito clara, ao mundo mexicano também, não é? O mundo mexicano do lado de cá e do lado da fronteira. Isso era muito, e era talvez muito invulgar, até no tipo de escrita, que normalmente fala mais da experiência luso-americana. Há um lado de ironia, há um lado de surpresa constante, por assim dizer, com aquilo que via. Ele mantinha nas suas crónicas, mantém um desejo de perspectivar-se, ou de perspectivar a realidade que o circundava, sobretudo naquilo que eu chamaria a crónica do campus, não é? A crónica do campus académico, que nunca é das reuniões, é a crónica dos estudantes, da vida académica, no sentido mais da vida dos estudantes. Ele queria sempre manter um olhar, ou mantinha sempre um olhar, que era ao mesmo tempo o de um português imigrado e que olha com algum distanciamento, mas ao mesmo tempo um olhar de alguém que celebra as idiosincrasias norte-americanas, não é? As diferenças, e que não as apresenta como bizarrias, como algo estranho, como algo que, quando ele escreve essencialmente para o leitor de língua portuguesa, ele não descreve aquilo que vê, seja no campus, seja na realidade norte-americana, deste período que eu diria que está entre o período hippie e o reaganismo. Ele nunca descreve essa realidade como uma realidade exótica e que de alguma maneira ele pudesse rejeitar, mas pelo contrário, tem uma capacidade de apreciar e de saber saborear a diferença. Há uma crónica bastante deliciosa sobre a Disneylândia, por exemplo, e que qualquer português mais cínico poderia olhar para aquela realidade e dizer: isto é um circo, isto é uma fantasia absoluta, que é aquela típica reação que nós temos quando falamos sobre a Disneylândia em Portugal, por exemplo. Ele faz uma descrição fabulosa de todas as extravagâncias, todas as atrações. Tem uma curiosa nota para dizer que se paga $5 por dia, o que é algo espantoso se pensarmos nos dias de hoje, e depois termina a dizer, eu acho que vou ler esta passagem, um parágrafo pequeno, e diz o seguinte: isto, a constante animação, a cor, a música, a alegria infantil, o embevecimento adulto, o ar de festa, quase nos fazem esquecer da enorme dose de elementarismo, ainda que simpático, que toda a Disneylândia concretiza. Não há dúvida que há um olhar distanciado sobre o que está a ver. Mas passa rapidamente para mudar esse tom, dizendo: e de facto, por que não? Para que preocupar-nos com complexidades pessoais, familiares, nacionais e cósmicas, se durante todo um soalhento domingo, por cerca de $5, nos podemos integrar naquela ingênua, poética e otimista visão de realidade que o Walt Disney concebeu para deleite de grandes e pequenos? Eu creio que este fim desta crónica em particular, que é No Mundo Fantástico da Disneylândia, de alguma maneira resume esses dois olhares. O olhar de alguém que nunca consegue deixar de ver com uma perspectiva externa as idiosincrasias do mundo norte-americano e do mundo californiano também, mas ao mesmo tempo o olhar de quem celebra essa diferença e de quem tem muito prazer em celebrar essa diferença quando a comunica aos leitores de língua portuguesa, não é? Tudo isto é dito pelo professor Cota Fagundes de uma maneira muito mais eloquente e elaborada neste prefácio do livro, que eu recomendo, obviamente. Mas em todo caso, para mim é uma experiência sempre muito grata poder ler crónicas daquelas pessoas que estão que escreveram realmente com bastante detalhe e com bastante originalidade sobre esta experiência luso-americana, que vai, e normalmente enquadrando dois mundos de uma forma muito inteligente. Mesmo, diria, do Onésimo, ele está aqui e vai se sentir mal, mas é verdade. Textos que são capazes de trazer o universo académico e, ao mesmo tempo, o universo comunitário, e mostram essas duas realidades sem qualquer espécie de bainhas neste tecido que realmente reúne todas essas comunidades. Podem ser diferentes e podem coincidir ou não, não é? Bom, era isto que eu tinha para dizer. Obrigado novamente pela oportunidade de participar
e é um prazer ouvir todos e escutar tudo aquilo que têm para nos contar sobre o Eduardo Maione Dias. Obrigado, agradeço imenso, Ricardo, e belo testemunho, não haja dúvida. E eu conheço o teu texto, que é magnífico. Eu vou, portanto, passar agora para o nosso amigo Tony Goulart. Tony, estás em mute. Muito bem. Eu não sei se. Eu não estou habituado, como a maior parte de vocês, com certeza, a estas andanças de participação neste tipo de fóruns. De qualquer maneira. Nos zooms. Não sei se, nos zooms. Não sei se é perceptível. Ou se consegue. Eu estou a ouvir, estamos a ver-te bem. É porque eu vejo vocês todos com lagartixas. Não, eu tenho lagartixa, mas o Onésimo não tem lagartixa. Está bem. Pois, olha, se me dás a palavra, já agora... Já te dei. A pedaço já me insultaste a dizer que era difícil manter-me calado. Não é assim tão difícil. Mas eu gostaria de felicitar-te, em primeiro lugar, pela tua ideia de comemorarmos a memória do professor Maione Dias. Eu não vivi... não tive a experiência académica com ele, mas de qualquer maneira ele deixou uma marca tão profunda nesta comunidade que eu acho que ele merece como muitos outros que também o mereceriam e que nos deixaram este ano, no caso em particular do Carlos Almeida, que deixou uma obra e um legado tremendo na UPEC, como o Onésimo assim fazia referência, e o livro ou o opúsculo a que o Dr. Cota Fagundes fazia referência, e também o Dr. Manuel Fontes, creio que se chamava Colóquio. Era aí talvez de umas 30, 40 páginas, Sim. com um circulado laranja e... Sim. É essa a publicação. A minha participação, a nível do conhecimento que tenho do Dr. Maione Dias, é relativamente aos anos, ao final da década de 70 e daí por diante. E foi sempre de uma maneira mais ou menos inconsistente. Eu não tive um convívio com ele permanente, mas aquilo que me chamava a atenção, desde a primeira vez que o encontrei num simpósio também, de que o Dr. Décio de Oliveira se deve lembrar, em San Diego, é do seu porte altivo, deste talvez um certo distanciamento que ele mantinha, que era talvez provocado pela sua própria personalidade, de uma certa elegância no vestir, e que, apesar dele se confundir connosco, mantinha esse distanciamento. Ele interveio na vida comunitária, mas eu faria uma distinção aqui. Essa participação na vida comunitária é uma participação muito discreta. Ele aparece quando o convidam, mas ele não se imiscui, não se mistura com a comunidade. E daí que ele tenha tido, talvez, a vantagem que muitos de nós não temos, é que não tenha tido ramos de fora. Desculpem passar essa expressão. Ele era um desejado, porque era académico, porque era perito em determinadas áreas, e foi uma pessoa que caiu em graça e que era engraçado também pela sua parte humorística. Mas era sobretudo uma pessoa que sabia escutar, que sabia ouvir. As maiores recordações que eu tenho é de o ver num grupo de pessoas, ouvi-las, ouvir as suas histórias, mais do que a falar, mais do que a transmitir.
é sem dúvida também comum a todas as nossas experiências o seu humor que tinha um tom de sofisticado, que não era perceptível, ou que não era baixo, que não era grosseiro. E isso creio que é parte dessa personalidade que é humilde, mas ao mesmo tempo muito digna. Ele soube viver a dialética da comunidade. Eu colocaria-o nesse pedestal, que é de saber estar na comunidade e estar distante e estar próximo. E isto parece complexo, mas ele soube vivê-lo e soube estar nestes dois mundos. E daí que tenha tido uma grande a imagem dele é de uma imagem generalizada de uma reverência comunitária. As pessoas, sobretudo na última despedida, quando ele apresentou a sua última obra, prefaciada pelo Dr. Francisco Cota Fagundes, em Artísia, as pessoas vinham conversar com ele como se fosse um irmão mais velho. Havia ali um carinho muito especial. Mas também ele já tinha passado 6, 7, 8 anos praticamente em solidão, num isolamento que tinha sido ditado pela saúde da esposa e pela sua própria saúde, que o limitou tremendamente. E essa solidão, para quem viveu 90 e tais, é um alerta que nos fica, porque para lá caminhamos. E é importante que essas comunidades com que ele tantas vezes participou em atividades comunitárias ou académicas, que tenham essa imagem de dignidade do professor Maior Dias, por quem nutro o maior respeito e também mantenho esse distanciamento, porque, como disse, nunca lidei com ele a um nível de professor-aluno ou a nível académico. E é esta a minha contribuição, preparada um pouco sobre o joelho, porque julgava que não teria oportunidade de estar convosco, mas felicito aqueles que conheço e os que não conheço de vocês, desejando-vos que possamos em breve deixar os Zooms e voltar a poder estar numa situação mais presencial. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Tony. Obrigado, Tony. Na realidade, seria melhor estarmos todos juntos e a tomar um copo. Mas para além... estás com o copo. Fazes muito bem. Eu acho que o Tony, e na realidade, nós perdemos várias pessoas no último ano. O Tony lembrou aqui o Carlos Almeida, porque todos nós conhecemos de uma forma ou de outra. Eu relembro o Heraldo da Silva também, nos deixou há pouco tempo. E o Ramiro Dutra, o ano passado, que poucos têm falado dele, mas também o Ramiro Dutra, que também, pronto, desapareceu assim um bocado nos últimos 14 ou 15 anos de vida, da vida ativa da comunidade, mas que de facto fez... todos nós temos gratas recordações. Acho que particularmente o Francisco Cota Fagundes e o Onésimo, e acho que o Tony também, o Zé Luís e o Décio, de alguma forma se lembram da célebre comunicação que ele fez num dos simpósios titulares chamado Lactifórnia, e em que ele falava, portanto, da questão da literatura e das vacarias da Califórnia, e trouxe uma campainha, e portanto quando ele dizia a Lactifórnia, portanto tocava na campainha,
E o João de Melo, que normalmente é muito calado, o João de Melo estava ao meu lado e disse: eu não serei responsável por aquilo que vou fazer com aquela campainha se ele tocar mais uma vez. Mas, portanto, eram personalidades interessantes, o nosso Ramiro, o Heraldo e o Carlos, e agora o Maion. Onésimo, para contar histórias é com o Onésimo. O Onésimo é que sabe as histórias mais maravilhosas do Maion Dias, até porque conviveu muito com ele. Não é? Estás em mute. Estás em mute, Onésimo. Não te ouvimos. Não te ouvimos. Muito bem. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui entre amigos. Todos nos conhecemos. E vocês já fizeram todos o retrato. É o retrato de Maion Dias. Na Gávea Brand eu dediquei um número especial a ele já há muitos anos. Eu pedi ao Francisco Fagundes que coordenasse esse volume. Ele fez. Eu escrevi, eu lembro-me de uma vez numa homenagem na Califórnia que se foi feita a ele, e eu escrevi um texto que está publicado na Lusalândia, 10ª ilha. Curiosamente, há uma foto desse encontro em que ele está ao lado do meu sogro, meu futuro sogro, sem eu saber. Um dia a Leonor aqui em casa está a dizer: olha o meu pai aqui, e era num encontro da Califórnia. O pai da Leonor estava lá em casa do Dimas Costa, que era o cunhado dele, e enfim, de modo que o Maion Dias esteve na minha casa várias vezes, veio aqui e ficou na nossa casa. Eu fui à casa dele, pelo menos uma vez fiquei lá. Nós contatávamos com muita frequência, trocávamos correspondência, etc. Eu não fui aluno dele, mas ele foi sempre muito simpático comigo, e isso é uma nota muito simpática, muito interessante. Por exemplo, eu estive com o Jorge Sena, mas Jorge Sena havia uma diferença. Eu era um novato, o Jorge Sena eu só o ouvi, não praticamente conversei com ele. O Maion Dias não, o Maion Dias foi poucos anos depois, mas veio e conversou, e de facto ficamos amigos. Tudo o que vocês disseram eu sublinho 2, 3 vezes e cito, não vale a pena eu dizer. Então eu vou contar só algumas histórias do Eduardo Dias. Eu tenho escrito algumas crónicas, tenho falado dele. Eu reeditei as crónicas da Califórnia dele. Foi o Ricardo aqui que Vasconcelos que mencionou. São crónicas magníficas. Eu cito tantas vezes aquela história sobre os meus vizinhos californianos, em que ele chegou ao final e diz que se esqueceu de falar dos vizinhos ali do lado de baixo, e diz que não tem nada a dizer, porque todos os vizinhos da Califórnia, cada um era mais estranho que os outros, e ele descrevia as idiosincrasias deles todos, e depois ele disse: os meus vizinhos aqui do lado de baixo não tem nada que dizer deles, são normais, coitados. Eu cito muito essa, porque ele tinha aquele humor finérrimo. Bom, então, o que eu vou fazer é só contar algumas histórias, e vocês conhecem essas histórias, mas uma vez que isso vai ficar gravado, uma vez eu lembro-me que estávamos na Universidade de McGill, no Canadá, e era um colóquio organizado pelo Vítor Pereira da Rosa. Veio gente, um deles, um dos participantes, era o Jorge, o filho de Jorge Borges Macedo, que depois foi ministro da Economia, e aquilo estava assim pesado e tal, mas depois houve, porque o apoio para aquele colóquio tinha a ver com a comunidade, havia que ter uma sessão sobre coisas luso-americanas, então eles preencheram aquilo, já não sei com quem, mas com o Eduardo Maion Dias e comigo. Aquilo foi demorando, e o Maion Dias estava a falar com ele em pé, voltado para o público, a falar, como vocês estão a imaginar como ele falava, e a ler o seu texto. E eu tenho um raio de um hábito de olhar para o relógio para saber as horas, para saber como é que é. Mas não estava com nenhuma intenção. E eu, de repente, faço assim, olho para o relógio, e o Maion Dias a ler o texto, voltado para o público. Eu nem sabia que ele reparou que eu estava ali a olhar para o relógio. E ele interrompe a sua leitura, vira-se para mim e disse assim, porque eu era a seguir, e ele disse assim: não se preocupe que eu acabo já. Ele era assim. Eu dei gargalhada, o público todo a rir,
E pronto, mas isso uma vez, vocês lembram-se do tempo da TAP, que havia as greves da TAP, que era uma coisa interminável. Nós íamos a Lisboa, nunca sabíamos quando é que saíamos de Lisboa, porque havia, as greves podiam durar 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então, a TAP punha-nos no Penta, no Hotel Penta, ali ao pé hoje é a Universidade Católica, punha-nos ali, e nós nunca sabíamos quando é que havia avião. Bom, um dia, e nós íamos para um colóquio para os Açores, e nós estávamos lá, e então bom, havia a piscina, estávamos ali na maior, não havia, comíamos, estávamos ali, e era um convívio magnífico. Bom, então um dia à noite fomos deitar sem saber nada se no outro dia, disseram que era no outro dia, mas não sabia se era de facto no outro dia que a gente ia voar. E quando deitei, eu tinha na mesa de cabeceira um botãozinho elétrico, e a gente carregava no botão e ficava ali, e de manhã aquele botão de lá de baixo, lá da recepção, ligavam, e aquilo era um despertador. E eu pedi para me despertarem, não sei, 7 horas, 7, não sei o quê. Bom, eu acordo mais cedo e desliguei o botão. Não era isso, eu estava a acordar e tal. E eu, dali a bocado, tinham-nos dito que nos informavam para os quartos quando é que nós voávamos. E eu, antes de ir para o pequeno almoço, ligo para a recepção e pergunto: por acaso já sabem que eu sai a TAP a Ponta Delgada? E a menina diz: não sabemos. E ela repara que eu não tinha reparou que não me acordaram, e diz-me assim: o senhor por acaso foi acordado? E eu disse: não, devo estar a falar a dormir. Bom, eu venho para baixo e venho para a mesa, e já está o meio-dia Dias a tomar pequeno almoço com o grupo lá na coisa. E eu venho a rir e conto esta história. Então o meio-dia Dias disse assim: pois, um dia estávamos sentados num restaurante a comer, e estavam sentados, e eu chego à mesa, sento-me à mesa, e de repente chega um empregado e diz: desculpe, senhor, este lugar está ocupado. E eu voltei para ele e disse: importa-se me informar em cima de quem é que eu estou sentado? Isto era vida. E depois ele contou mais uma. Depois, no contexto, ele contou mais uma. Ele disse assim: quando era um garoto em casa, a minha mãe ensinou-me que tudo que a gente põe no nosso prato, a gente é obrigado a comer. Era uma maneira de controlar. Vais comer tudo o que tu puseres, portanto, tira só o que tu vais comer. E a minha mãe obrigava-nos, na nossa casa também era assim, na minha também era, a comer tudo o que eu punha no prato. E eu, e a minha mãe também ensinou, com o pão, limpava o prato, até o prato ficar completamente limpo. Eu, com o meu prato já a luzir, diz ele, chega o empregado e pergunta: já terminou? E ele disse: bom, agora só me falta comer o prato. Eu tenho tantas, eu podia continuar, só conto mais uma que ele conta, que é: ele, antes de ir para o México e depois para a Califórnia, ele era professor em Lisboa, e vocês estão a imaginar, nos anos 50, talvez já 60, a princípio de 60, o Idarmen Dias, lecionar em Lisboa, aquilo era tudo assim, formatado, muito bem educado, tal. E o português era aquele português de 4 erros, chumbava e pronto, não passava de classe. Portanto, aquele português corretíssimo, um erro de um acento era 1/4 de um erro, 4 erros de acentos significava um erro. Portanto, aquilo era tudo direito, muito formal. Tá? E então ele contava que... E depois havia termos que não se usavam. Não se diziam, muito menos escrever. E um deles era chato. Chato era um termo que não fazia parte de português. Isto era grosseiro. Bom, e então há um aluno dele que numa redação, faz a redação, e diz que, às tantas, disse que estava chateado. O Meio Dias, com aquele cuidado todo dele, com aquela delicadeza dele, foi ter com o aluno a entregar o trabalho e disse assim: olha, não achas que aqui tu querias dizer é que estavas aborrecido? Aborrecido. A maneira de dizer que esta palavra... Ele não disse esta palavra, não se usa, disse só assim: não achas que aqui querias dizer é que tu estavas aborrecido? E o aluno disse assim: não, Sr. Doutor, não, eu estava mesmo chateado.
Ele deliciava-se a contar essa história. Bom, pá, outras histórias, sei lá, tanta coisa. Mas eu vou, já falei demais. Já falei dos meus vizinhos. Uma vez, lembro-me, bom, ele era muito. Estou a lembrar-me de. Foi aqui quem foi que falou nisso? Foi não sei se foi o Tony Goulart, sobre o trato dele, que era muito cuidadoso. Eu lembro-me dele uma vez veio aqui à Brand, veio falar, e o Luciano da Silva, o homem da Pedra de Dayton, levanta-se e começa a discursar sobre a Pedra de Dayton. E o Luciano e o Maion Dias, que era muito cortês e cuidadoso, em vez de lhe dizer that's bullshit, não era capaz de dizer isso. E o Jorge Monteiro nunca perdoou o nosso amigo Maion Dias o fato de, sabendo que ele gozava até com aquilo, porque ele não era assim, não era com... Ele não confrontava as pessoas, ele debelava as questões, olhava as coisas com ironia, e o Jorge não... Lembro-me do Jorge não perdoar isso, e ficou várias vezes, o Jorge referiu isso, e disse ao Jorge, é o estilo do Maion Dias, ele não queria criar confrontos, etc. Mas ele era assim, ele era subtil, ele procurava debelar as questões, mas e depois não achava que não com certas pessoas e em certas situações não valia a pena ir à guerra, porque era uma perda de tempo. Está na escrita dele, a escrita dele é toda atravessada por essa atitude de uma certa noblesse. Ele tinha um ar aristocrata, e isso foi mencionado aqui pelo Tony Goulart. Ele ia, estava com as pessoas, ia aos encontros, mas não estava naturalmente, não se misturava exatamente com as pessoas. As pessoas convidavam, ali ia, falava, etc. E tinha apreço, mas ele não fazia isso para se distanciar, era o estilo dele. Era o estilo dele. Ele não revelava na sua conversa, na sua maneira de ser, não revelava nenhuma atitude de superioridade, mas tinha um pouco essa atitude de alguém diz que é muito, se abaixa até o rabo lhe aparece. Ele não, ele mantinha, ele era de uma velha escola, mas uma velha escola muito digna, de muita classe, que passava por cima das coisas, e ele via, ele sabia, ele entendia, porque ele era muito inteligente, e ele via tudo, mas não era necessário nem mencionar, nem denunciar, ele ignorava, ele preferia passar por cima de tudo isso. É essa imagem que eu tenho dele. Sei lá, eu tenho tantas histórias, uma das histórias que nem sequer é com ele, agora não é com ele, é quando o Edwino Jesus, num dos simpósios do nosso amigo Dinis, o Edwino Jesus vinha de Lisboa, devia ter chegado. Agora a história não é com ele, mas ele estava comigo. Ele estava, o Edwino devia chegar de Lisboa a Fresno, ao aeroporto, e a gente vai ao aeroporto e o Edwino não está. E a gente preocupado, e não está, e a gente vai procurar, vai aos hotéis e motéis ali à volta, tudo quanto era sítio, e num deles, eu mais o Eduardo Mandias, chegamos ao motel e pergunta-nos o recepcionista, disse, may I help you? E eu disse, you're not going to believe us, but we are looking for Jesus. Looking for Jesus. O Maion Dias estava comigo. Portanto, tantas vezes que nós estivemos juntos aqui na Califórnia, colóquios, nos simpósios, etc. Portanto, só tenho memórias gostosas dele. Os livros dele eu recomendo constantemente. Olha, hoje mesmo foi defendida em Macau uma tese sobre a América, as crónicas dele. E é Macau, na cidade de Macau. Mesmo hoje. Ele não chegou a saber sequer que a tese... Eu disse-lhe, tentei, escrevi-lhe, disse-lhe, a filha, não sei se ele percebeu que isso estava a acontecer, uma moça chinesa que faz essa tese, e ainda não tem notícias da defesa. Hoje
significa 12 horas de diferença, já deve estar a tese aprovada. Mas enfim, pronto, são histórias, lembranças só positivas, só gostosas, só saudosas dessa figura extraordinária e desse amigo que foi o nosso querido Eduardo Baião Dias. Obrigado, Onésimo, obrigadíssimo. De facto, na realidade, ele tinha aquele humor muito subtil e depois houve uma única vez no simpósio que ele participou Bem, ele não participou no primeiro. No primeiro, quem participou foi o Alam, como eu já vos disse, o Alam Oliveira, o Vanberto Freitas e a Adelaide, e estava na audiência eu, o Tony Goulart e o meu amigo José Carlos Rocha. Portanto, éramos 3 na audiência e 3 a falar. E portanto, mas ele participou depois nos outros todos, e ele, a única vez que eu ouvia, de facto, contar histórias em público foi, acho que alguns devem se lembrar, quando ele apresentou, fez um trabalho sobre o Urbino Sampaio, e o Urbino veio. O Urbino não ia para lado nenhum, quem conhecia o Urbino Sampaio, o Urbino era uma espécie de bicho de buraco, não saía para lado nenhum, excelente poeta, acho que o Onésimo concorda, e ele, portanto, o Urbino Sampaio e a mulher trabalhavam para grandes figuras de Hollywood. Aliás, a irmã do Urbino trabalhava para o Elton John. Portanto... E o Urbino era para a viúva do fundador do Universal Studios. Universal Studios, exatamente. E, portanto, ele conhecia aquelas histórias foi a única vez que eu vi o professor Eduardo Baião Dias a contar histórias e deliciosas e de pôr toda a gente a rir com as histórias do Urbino. Não é porque o Urbino não gostava muito de as contar, mas foi a primeira vez que ele fez. Eu vou passar para o David Ross, Dr. Ross. Ok, preparei umas linhas, vai durar 2 ou 3 minutos. Conheci o Eduardo meados dos anos 60 nas festas dos estudantes e professores do Departamento de Espanhol e Português em UCLA. Lembro-me das muitas histórias e piadas que o Eduardo contava. Homem sempre de bom humor, muito amável e simpático. Eu tinha começado os meus estudos universitários em 1959 com uma aula de espanhol 4 com o professor Hewlett. Estudei português no ano letivo 61, 62 com o professor Zeitlin, como o professor Dias também, e também no curso de férias na Universidade de Lisboa em 63. Mudei de departamento para terminar o doutoramento em francês. Consegui trabalho na Universidade de Fresno State e 2 anos depois, em 1970, casei-me com uma lisboeta, Elsa Savage, que está sentada aqui, Dona Elsa. Poucos anos depois, houve uma conferência a Fresno State sobre a cultura portuguesa. Quando eu soube que os professores Dias e Machado da Roça foram invitados com as suas esposas a participar nesta conferência, convidei-os a ficar uns dias na nossa casa portuguesa. Tivemos conversas bem interessantes com os nossos convidados. 1 ou 2 anos depois, assisti a uma conferência USC organizada pela Sociedade para o Estudo do Século XVIII, e a Elsa e eu desfrutamos da hospitalidade do casal Dias e passamos a noite na casa deles. Após anos depois, em 1999, quando comecei a ensinar português a Fresno State, usei o livro Portugal, Língua e Cultura, de Eduardo Baião Dias e de Tom Lathrop. O Lathrop era o meu melhor amigo durante os meus anos como estudante do
pós-graduação a UCLA. Tive o imenso prazer de encontrar outra vez o professor Dias e a sua esposa várias vezes nos simpósios anuais sobre as tradições portuguesas do professor Hewlett entre 2006 e 2011, onde apresentei umas palestras. Uma pessoa, como disse, a man made of gold, or a golden individual. Obrigado, David, obrigado. Vamos passar para o André. André? Antes de mais, obrigado, Inês, pela iniciativa e pelo convite. Eu sou provavelmente o único aqui que não conheceu efetivamente o Maione Dias, mas posso dizer que somos amigos, e somos amigos até meio constrangedor, só somos amigos desde 2017. Antes de 2017 eu acho que não tinha ouvido falar dele, ou se tinha ouvido falar dele, que é até possível, não tinha registado. Mas mudei-me em 2017 para a Califórnia, para Santa Bárbara, e sei lá, pouco depois de chegar, eu cheguei em setembro, finais de setembro desse ano, eu fui almoçar à casa de um colega aqui do departamento, um amigo também chamado Eduardo Paiva Raposo, que é linguista, e ele mora numa casa maravilhosa, à frente do mar, come-se muito bem em casa dele, também se bebe muito bem, e um dia então fui lá almoçar, era um domingo, acho, e no final estávamos a tomar café e começámos a falar de livros. Eu gosto muito de crónicas, começámos a falar de livros, falámos dos livros aqui do nosso amigo Onésimo, e depois ele disse: conheces as crónicas do Maione? Eu não conheço as crónicas do Maione. Ele escreveu umas crónicas interessantes e há umas até que falam aqui de Santa Bárbara. Está bem, mas não liguei muito, quer dizer, fiquei com o nome, registrei o nome, Maione, foi só assim, continuámos a conversar, mas eu até pensei que era, sei lá, um antigo aluno, uma coisa assim, quer dizer, confesso que nem tinha bem a noção de quem era o Maione. Mas no dia seguinte, segunda-feira, depois de dar aulas, fui à biblioteca, aqui da UCSP, e fui requisitar todos os livros que tinha lá do Maione, e obviamente tinha muitos livros do Maione. E a partir daí ficámos amigos. E ficámos grandes amigos, quer dizer, uma amizade de livros, obviamente, uma amizade importante para mim, porque eu devo ao Maione metade de tudo o que sei sobre a presença portuguesa nos Estados Unidos. Outra metade devo ao Onésimo. Portanto, tem sido desde essa altura uma figura importantíssima para mim, porque me permitiu perceber melhor o espaço onde escolhi viver, né? E acho que isso tem sido decisivo para mim. Acho que já li praticamente todos os livros dele, ou a maior parte dos livros dele. Como o Diniz disse, o Diniz convidou-me para apresentar uma conferência no Portuguese Beyond Borders Institute. Eu escolhi falar sobre Maione Dias porque era um autor que estava naquela altura a ler muitíssimo, que me interessava muitíssimo por várias coisas. E basicamente é isso que tenho a dizer, quer dizer, não tive o privilégio de o conhecer pessoalmente, soube evidentemente que ele estava já bastante doente e que isso, enfim, não seria possível, mas desde essa altura, e portanto já passaram praticamente 4 anos, tenho estado permanentemente em contacto com os livros dele, e posso garantir que tudo aquilo que aqui foi dito, eu não preciso garantir obviamente isso, mas tudo aquilo que aqui foi dito sobre ele, sobre a escrita, sobre o trato, sobre o caráter, é absolutamente aquilo que nós lemos nos livros. E nesse sentido os livros são um retrato de corpo inteiro daquilo que o Maione Dias foi, daquilo que representou para a comunidade, e não apenas para a comunidade, quer dizer, ele teve um papel importantíssimo na UCLA, teve um papel importantíssimo
na Academia Portuguesa, teve um papel importantíssimo nas comunidades portuguesas, mas teve também um papel importantíssimo, e às vezes não se fala tanto disso, em Portugal, porque afinal a maior parte das crónicas dele eram escritas e eram pensadas para serem publicadas em Portugal e para divulgarem o mundo luso-americano em Portugal. E, portanto, nesse sentido, o Maione Dias tinha também essa presença, digamos assim, entre continentes, que também é muito significativa, não é? E, portanto, o meu prazer aqui hoje é estar a ouvir todos vocês, ouvir esses contactos, essas histórias, essas experiências, e, no fundo, pondo-me ainda mais perto do que aquilo que já me sinto, de um Eduardo Maione Dias, que leio, que não conheci pessoalmente, mas que sinto que é um dos meus amigos aqui da Califórnia. E é isso. Muito bem, obrigado, André. Ele teria gostado muito de te conhecer-te, garanto-te isso. Passemos para o Décio Oliveira. Estás em mute, desligue para a gente te ouvir. Meu caro, estás em mute, Décio. Tens que desligar esse botãozinho aqui à frente. Estás a ouvir? Ainda estás em mute. Há um botãozinho na parte esquerda, em baixo, que diz mute. Tens que ligar isso para desligar essa parte. Eu não posso fazer essa ligação aqui. Tem que ser da tua parte. Já estás. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, eu quero fazer um pequeno comentário a respeito da apresentação de José Luís, quando da primeira conferência de onde resultou a Semana Portuguesa na Califórnia, porque ele mencionou o Jorge Sena e o Eduardo Dias, mas esqueceu-se do Machado da Rosa, que era então encarregado do departamento português lá na universidade. E eu tenho grandes recordações desse encontro, com respeitando ao Machado da Rosa. Enfim, foi aí que eu comecei a conhecer o Eduardo Dias. Mais tarde, depois da implementação de português em São José, a nível primário, secundário e universitário, não havia livros para a universidade. E era professor o Heraldo Dias, e eu falando com o Maione, ele disse, olha, não há livros, mas eu tenho um caderno, ou cadernos que eu uso. O que podes fazer é vir cá uma vez por mês, levas um caderno, copias, dás aos alunos, voltas no outro mês, levas outro caderno. Conclusão, eu fiz isso durante 9 meses, de maneira que eu conheci o Maione Dias muito bem. Era um homem, um grande homem, a gentleman. Eu penso que já todos falaram sobre ele, o que há a dizer parece que já é tudo. Eu tenho saudades dele. Exatamente, nós todos temos. Obrigado, Décio. Eu sei que viveste muito perto com ele e em várias instâncias, e ele ia muito à comunidade de São José, como ia a todas, não é? Desde que o convidassem, obviamente. Exatamente. Exato. José Raposo. Ora, boa tarde. Quero já agora cumprimentar o amigo Décio, o Tony Goulart, a ti, Denise, e o José Luís, e o grande Onésimo, que já não vejo há muitos anos. Vi-o a última vez, penso bem, que me marquei aqui no chat, foi quando fizemos uma viagem, encontrei-me com ele em Nova Iorque e fomos os dois para Lisboa. E foi uma viagem muito agradável. E outra vez vi-o quando foi uma conferência na Terceira, que por acaso perderam-te a mala lá na Terceira, e quando olhei para ti estavas vestido com uma camisa normal e umas calças de ganga. Eu disse, que diabo, o que é que aconteceu? Onésimo. E foi o doutor Maione Dias que me disse, perderam-lhe a mala. Ele não tem roupa. Tive umas conversas muito interessantes nesse dia com o doutor Maione Dias, e eu fui representar o Conselho das Comunidades Portuguesas nessa reunião à Terceira, o Conselho da Califórnia.
e tinha por acaso um pequeno discurso preparado e dei a ele a pedir-lhe a sua opinião. E havia lá uma frase que ele disse: "Pá, isto está um bocado forte, das tu mudas." E era realmente uma pessoa fantástica. As poucas vezes que eu tive a oportunidade de contatar com ele, mas lia sempre os seus artigos no jornal e o homem escrevia com uma perfeição, com uma simplicidade que qualquer pessoa podia ler, não era preciso ir ao dicionário. O título, por acaso, do artigo que eu escrevi para o jornal há, esse veio cá 2 quinzenas, foi "Ditosa pátria que tal filho teve." E como o Décio disse, vamos sentir saudade dele. Muito bem, obrigado, José. E eu penso que já visitamos todos. Quero, obviamente, primeiro e sobretudo agradecer-vos. Acho que todos nós vamos, de facto, sentir saudades, apesar de ele ter estado doente já na última fase da sua vida. Não tínhamos muito contacto com ele, mas sabíamos que ele gostava de saber as coisas da comunidade. A última vez que eu contatei com ele foi pouco antes deste último livro que o Tony lançou na Portuguese Heritage Publications. A última vez que tive muito a trabalhar perto com ele foi quando o Portuguese Heritage Publications publicou o livro que o José Luís mencionou, portanto, A Presença Portuguesa na Califórnia, em inglês, na tradução, porque ele tinha sempre uma palavra amiga para dizer a toda a gente. Tenho, entretanto, não sei se é, portanto, mas acho que podemos dizer, somos todos adultos, etc. Foi o humor dele foi uma vez sem tolar. Aqueles que estavam no simpósio estavam todos presentes, quando se celebrou os não sei quantos anos das cidades irmãs, e havia e estavam portanto, a Câmara Municipal de Angra, o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente e tal, o Presidente da Câmara de Tolar e essas coisas, e havia aquela troca de galhardetes de ofertas, não é? E Tolar é uma cidade de vacas, portanto é uma cidade da agropecuária, não é? E uma cidade que já não é a mesma cidade que era há 30 anos atrás, em termos de vacarias, mas o Francisco Cota Fagundes aqui trabalhou quando cá chegou, e eu também, e portanto estávamos nesse evento e portanto a oferta à Angra muito tinha a ver com vacas, tinha a ver com a questão da agropecuária e etc. E eu vejo o Maion a pegar numa caneta e a escrever uma nota, e passa-me a nota. E na nota diz, Dinis, leia e passa aos outros. E a nota dizia assim: isto está interessante. Agora imaginem se a cidade irmã é Caldas da Rainha. O Onésimo gostou dessa. Jamais me esqueço dessa nota. E, portanto, aquilo foi passando de um para o outro, não chegou a todas as mesas. Chegou à minha mesa e depois nós paramos. O Vasco estava na minha mesa, o Vasco Pereira da Costa queria comentar e tal, e foi melhor parar ali, não é? Mas aquele humor dele, na altura certa, no momento certo, dizia só: Dinis, leia e passe, por favor. Portanto, acho que, mais uma vez, muito obrigado a todos. A hora já vai avançada. Tivemos aqui 1h30, portanto eu agradeço-vos imenso, e vamos continuar aliás, seria ótimo no futuro também fazermos algo a refletir sobre o nosso amigo Ramiro Dutra, sobre o Heraldo, sobre o Carlos Almeida, porque eu acho que é uma obrigação também da nossa parte de passar estas histórias e de passar estes conhecimentos e o trabalho, quer neste caso do Maion Dias, mas quer do Carlos Almeida, quer do Ramiro Dutra ou do Heraldo da Silva, e que fique registado e passado para as novas gerações. Porque muitas vezes nas nossas comunidades, ao contrário do Maion, e ao contrário do que disse o Tony Goulart muito bem, e todos os outros, o Maion aparecia e depois obviamente que voltava ao seu mundo académico. Nós que estamos na comunidade dia após dia, vemos muitas vezes que a comunidade às vezes é de memória curta, mas isso é um bocadinho o mundo todo, não é só a comunidade, e as coisas vão-se esquecendo, e o que se faz agora que está no top, e as coisas que foram feitas por outros muitas vezes ficam esquecidas. O Maion tem uma obra que precisava ser, eu
acho que os 100 anos de poesia portuguesa na Califórnia precisavam ser reeditados, a questão também dos açorianos na Califórnia, aquelas entrevistas, e entre outros, e também os próprios trabalhos do Ramiro, o que o Heraldo escreveu, não sei onde é que está, e aquele livro que é extremamente importante do Carlos Almeida. Portanto, muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, a não ser que alguém tenha mais algo a acrescentar. Muito obrigado mais uma vez, um abração para todos e que continuemos com E obrigado por essa deliciosa história que contaste agora, porque eu não conhecia essa, vai ficar na coleção, magnífica. Foi. Acho que a nota não chegou à tua mesa porque depois ele também estava com algum receio, as repercussões, não é? Na sala estava tudo muito pomposo, etc. E ele estava com algum receio. Muito obrigado a todos mais uma vez, um grande abraço em meu nome, em nome do Instituto, em nome da Universidade. Acabar, ele fazia questão de não dizer vacaria, ele dizia era granja. Exato. Eu aprendi isso com ele. Exato. Vacaria era luso-americano. Exato. E ele dizia em português vernáculo era granja. Luso-americano era leitaria. Granja. Leitaria. E leitaria, que ele, portanto, aliás, isto está nos falares imigrantes dele, não é? A questão da leitaria. É tudo leitaria, e eu sei que eu apanhei alguns coisas também. E Manuel, quando os coices vinham das vacas, ainda vamos com Deus, não é? Eu vingava-me. Quando vinham, portanto, e outros aspectos. Também apanhavam. Nós que trabalhamos com a comunidade, quando os coices vêm das vacas, ainda vamos com Deus. Agora, o resto é mais penoso. Ora, um abração para vocês todos. Muito obrigado. Obrigado, Denis. Muito obrigado.